Vamos lá, pessoal, vamos para o nosso conteúdo de hoje? Será que realmente chegou ao fim a possibilidade de reajustar os benefícios? Será que realmente essa possibilidade acabou? Bom, eu vou explicar em detalhes para vocês o que seria isso, o que de fato está acontecendo. Por isso que eu sempre peço para você me acompanhar, eu peço para que você seja inscrito, porque todos os dias eu trago conteúdos importantes a vocês, tudo que acontece no consignado, tudo que acontece no INSS, eu compartilho aqui com vocês diariamente. Olha só, pessoal, prestem bastante atenção. O Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, deve abrir mão dos honorários de sucumbência e custas processuais nas ações relacionadas à chamada revisão da vida toda das aposentadorias. Durante a sessão desta quarta-feira, dia 3, do Supremo Tribunal Federal, que é o STF, o ministro Dias Toffoli relatou ter conversado com o advogado-geral da União, Jorge Messias, sobre o assunto. Segundo Toffoli, se o valor da causa chegasse a 540 bilhões, os segurados teriam que desembolsar 54 bilhões ao INSS, considerando 10% de honorários. Isso é uma questão fundamental e Sua Excelência Jorge Messias, de pronto, entendeu pertinente, entrou em contato com a ministra Maria Tereza de Assis Moura, que é presidente do Conselho da Justiça Federal, disse Toffoli. A proposta foi confirmada pelo presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso. De acordo com Barroso, Messias esteve no Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, e afirmou que a União abriria mão desses valores pagos à parte vencedora de um processo. Me pareceu uma postura bastante legítima, disse Barroso. Em julgamento realizado no último dia 22 de março, o Supremo derrubou o entendimento sobre a constitucionalidade da revisão da vida toda e decidiu que os aposentados não podem optar pela regra que lhes seja mais favorável. No julgamento dessas ações, os ministros aprovaram uma tese que estabelece que o segurado não pode optar pela regra mais favorável. É uma decisão exatamente oposta à revisão da vida toda. A Corte ainda precisa analisar um outro recurso sobre a revisão da vida toda, mas o entendimento já firmado não deverá mudar, consolidando de vez a posição do tribunal. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário estima que 180 mil processos de revisão da vida toda estejam abertos em varas pelo país. Então, olha só, pessoal, diante desta informação, nós temos o lado bom e o lado ruim, não é verdade? A gente tem que sempre analisar num todo e entender exatamente. O lado ruim é que, infelizmente, acaba com todas as possibilidades, então, de ter realmente a revisão da vida toda. Já havia anunciado isso aqui para vocês, por mais que ainda tenha um recurso para ser julgado lá no STF, que foi adiado esse julgamento, mas tudo leva a crer que realmente a revisão da vida toda foi por água abaixo, infelizmente, pessoal. Infelizmente, muitas pessoas têm ação na justiça, muitas pessoas estavam esperando ansiosamente, né, por um resultado positivo, mas diante de toda a situação, a gente acaba percebendo que realmente não será possível, né? Mas, por um outro lado, tá, pessoal, nós temos os pontos positivos, tá? Nós precisamos analisar como um todo, como eu disse. Por quê? Todo o processo, quando a outra parte, né, tem as duas partes, quando uma das partes perde o processo, ela tem que arcar com as custas processuais, com os honorários, certo? E o que aconteceria no caso com os aposentados? Além de ter a possibilidade da revisão da vida toda totalmente anulada,
perder o direito e ainda teria que pagar custas processuais e honorários, tá, pessoal? Então já imaginou uma situação dessa? Diante do que está sendo colocado aqui, a União realmente abriria mão dessas custas processuais, destes honorários, tá? E realmente o aposentado não teria nenhum custo. Menos mal, né, pessoal? Por um lado, não ganha, mas também não tem que pagar. Isso é que nós temos que colocar numa balança. Eu sei que a situação não é fácil, não é de se aceitar facilmente, não é verdade? Afinal de contas, nós havíamos ganhado essa ação lá atrás, né? Quando foi julgado a revisão da vida toda, nós havíamos ganhado essa ação, mas infelizmente as coisas mudam, né? De uma hora para outra e nós temos que realmente analisar todas as situações e pensar pelo lado positivo. Graças a Deus, então, a União está dizendo que abriria mão, então, dos honorários e aí sim os aposentados não teriam custo, né, no caso com esse processo que a maioria de vocês aí, a grande maioria, né, tem em andamento na justiça.